Senhor, sobre este lugar, sobre as nossas vidas. Despedaça, Deus, todo jugo. Desfaz, Senhor amado, toda amarração do diabo, Pai, para que o Teu nome seja glorificado. E nos deixe livres, ó Deus, para Te adorar na beleza da Tua santidade, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor mais uma vez, querido. Aleluia. Pode se assentar. Agradecemos o nome do Senhor por mais uma noite diante dEle, mais uma oportunidade que Ele nos dá, mais um mês se encerrando para a glória de Deus. O ano mal começou e o mês já terminou. Que coisa, né? O ano mal começou e o mês já terminou. Mas glória a Deus por isso. Estamos vencendo dia após dia. Estamos vendo todos nós vencendo também, em nome de Jesus, amém? Abra aí a sua Bíblia. No livro de Gênesis, capítulo 37. Nós vamos para a quarta fase da vida de José. Nós tivemos a primeira fase, que foi quando a gente observou que ele se tornou órfão, e ele ficou sob os cuidados do seu pai e de suas madrastas. Na fase 2 nós vimos ele ser deixado para a morte. Na fase 3 nós vimos ele sendo vendido. Nós vimos ali o valor da vida de José, que nós calculamos e trouxemos para os dias de hoje, que ele foi vendido por 40 mil reais. E eu tenho certeza que a bênção que estava sobre Israel e a bênção que está sobre a vida da igreja é muito maior do que qualquer moeda de prata e qualquer real que você possa ter. Deus tem muito mais abundantemente para fazer na sua vida do que aquilo que você pensa ou imagina. Amém? Porque Deus, Ele é tremendo e poderoso. Amém, querido? Em nome de Jesus. É Gênesis capítulo 37. Amém? Vamos no 39, querido. Porque no 36, capítulo 37, versículo 36, a palavra de Deus diz assim: e os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Se a gente parar para analisar a palavra de Deus, de como ela é para os nossos olhos, observe que Potifar era o eunuco de Faraó. As histórias que aparecem na televisão é que ele é um general do Faraó, mas a Bíblia está dizendo que ele era um eunuco de Faraó. Então tem algumas coisas aqui, se a gente quisesse levantar agora, para falar assim, bom, se ele era eunuco logo, como é que ele era casado, como é que ele tinha esposo, por que José passou por aquele processo? Porque todos aqueles que serviam eram eunucos, e eunucos não poderiam reproduzir, não poderiam ter relações, não poderiam viver a sua vida como homem normal, amém? Ele era diferenciado porque ele servia e ele estava próximo da rainha, então eles passavam por um processo. E se ele era o eunuco de Faraó, capitão da guarda, ele estava próximo. Então alguma coisa aqui a gente tem que parar para analisar depois e falar: Senhor, se ele era eunuco, logo, como é que ele tinha esposa, como é que ele tinha relacionamento? Mas a questão hoje não é bem essa, mas é a gente observar a vida de José quando ele foi vendido. Ele foi vendido no Egito. Os midianitas compraram José de seus irmãos. Quanto foi que eles pagaram mesmo? Quanto? 40 mil. Os midianitas, eles venderam José
por 80 mil. Eles tiveram o seu lucro, eles pegaram 80 mil reais, 40 moedas de prata. Então eles recuperaram aquilo que eles gastaram e ainda ganharam mais um dinheiro em cima da vida de José. E na semana passada eu me recordo da gente terminar a mensagem dizendo assim que José se deixou levar por algo muito maior. Assim é exemplo de Jesus também, que se deixou levar por algo muito superior. E a Bíblia, na semana passada, o Senhor nos ensinou que às vezes aquilo que nós estamos passando, nós estamos nos deixando levar por algo muito superior e muito maior lá na frente. Para nós não pararmos e analisarmos aquilo que estamos vivendo agora, mas olharmos para Jesus e olharmos para frente, porque Ele é autor e consumador da nossa fé, da nossa salvação, e Ele tem algo melhor para mim e para você lá na frente. E é nesse objetivo que nós estamos. A Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 12, ele diz assim, que é para a gente correr a carreira que está proposta para cada um de nós, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé e da nossa salvação. Ou seja, Jesus é a nossa referência. É para Ele que nós olhamos, é nele que nós observamos, o exemplo vem dele. Então o que Ele fala é o que nós fazemos. Jesus é a nossa referência. José, ele estava dentro deste aspecto. Jesus era a referência para ele, porque à sua volta ele não tinha mais ninguém junto com ele, ele já não tinha membros da família mais junto de si. Então Potifar, ele foi escolher um escravo, e ele disse assim, esse escravo precisa ter duas características. Uma delas é que ele seja temente a Deus, e a segunda é que ele seja sábio, que ele tenha conhecimento. E José tinha esses aspectos que Potifar precisava. E a Bíblia diz que ele foi vendido, e Potifar foi lá e pagou por ele. Se compra como escravo, você tem todo o direito. Amém? Quero abrir um parênteses aqui e dizer para mim e para você. Como escravo, aquele que nos possui, ele tem todo o direito de fazer o que ele quiser com a gente. Só que tem um detalhe. Todos nós que vivemos no mundo, nós não fomos criados para estar no mundo, nem projetados para pertencer ao mundo. Nós fomos gerados para a glória e louvor do nome do Deus Todo-Poderoso. Então Satanás, ele nos escravizou, nos tornou escravos. Como nós ministramos no domingo, ele colocou algemas, ele colocou pesos, ele colocou situações sobre as nossas vidas, para que a gente não conseguisse se livrar disso. O profeta Isaías, ele diz assim, por nada fostes vendido, ou seja, de graça, eu e você entramos no mundo e nos tornamos cativos. Mas o profeta também diz, por nada também sereis resgatados. Sem dinheiro sereis resgatados. Ou seja, ele disse assim, você foi de graça, por nada ele te tornou cativo, mas o Senhor também disse, sem dinheiro eu vou resgatar a sua vida. E a compra que o Senhor fez desse escravo, é que nós éramos escravos, ele foi lá e pagou. Mas como foi que Jesus pagou? Ele pagou com a sua própria vida, e o seu sangue que foi vertido na cruz do Calvário, este sangue me purifica do período que eu era escravo. Mas esse sangue me trouxe liberdade, ele me deixou livre. Este sangue, quando derramado, ele quebrou as algemas, ele despedaçou todo o jugo, ele trouxe sobre a minha vida uma oportunidade para que eu possa viver e viver para a glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele nos deu esta oportunidade. Repita comigo, eu fui comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Hoje sou livre. Mais uma vez, hoje sou livre. Hoje sou livre. Hoje sou livre. Repita comigo, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Aleluia. Vamos ver se eu consigo lembrar. Pois agora, repete comigo, pois agora, nenhuma condenação há
para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito Santo. Aplauda ao Senhor, querido. Aleluia. Bendito seja o nome santo e glorioso de Jesus Cristo. Agora não existe mais condenação, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O diabo, quando ele olhar para a sua vida, ele vai ver sangue, o sangue te cobre, o sangue de Jesus Cristo te cobre de todo o pecado. Amém, querido? Ou seja, o seu passado para Deus está limpo. O que importa agora é daqui para frente. É como é que você e eu vamos trabalhar daqui para frente. José, ele era um menino de Deus. Ele cresceu conhecendo Deus. Nós olhamos assim e falamos: Senhor, qual é o sentido de alguém ter tanta maldade para com ele? Mas só que Deus tinha traçado para ele um projeto de vida. Assim como Deus tem traçado para nós um projeto de vida. A pastora falou algo hoje que eu fiquei o dia inteiro martelando aquilo na minha mente. Ela falou assim que Deus amarrou a gente na pobreza. Aí depois ela disse assim, ela falou assim: dá a impressão que Deus amarrou a gente na pobreza, porque se Ele desse para nós riqueza, nós não estávamos aqui nunca. Nós já tínhamos fugido do propósito. Amém? Trazendo para a vida de José, se não fossem essas circunstâncias, se tudo corresse muito bem, que história nós estaríamos contando hoje? Toda a história que está escrita é porque alguém precisou passar por esse processo. Então Deus tinha para ele traçado. Quando você chega lá no livro de Deuteronômio, Êxodo, quando o povo de Israel sai do Egito, Deus ele forma 12 tribos. E já tinham passado mais de 470 anos, quase 500 anos deste período. Porque o Jacó, ele entra no Egito, depois ele entra com 70 almas. E depois o povo de Israel sai do Egito com 3 milhões de pessoas. Então aquele povo que entrou só 70, ele se multiplicou dentro do Egito. Mas ele se multiplicou cativo. O que eu entendo com isso? É que mesmo a luta, mesmo o cativeiro, não impediu o povo de se multiplicar. Isso é o que eu quero dizer para mim e para você hoje. Ninguém consegue impedir o crescimento da igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque mesmo em sofrimento, mesmo em luta, mesmo em aperto, Ele continua se multiplicando. Louvado seja Deus por isso. Deus tinha um propósito na vida de José. E esse propósito foi estabelecido no princípio. E quando você olha mais uma vez em Êxodo, você vê as 12 tribos de Israel com o nome dos 12 filhos de Jacó. Mas você não vê uma tribo com o nome de José, porque José teve um papel importantíssimo neste período. Hoje eu estava pensando assim, às vezes o filho muda todo o trajeto das nossas vidas. Como na vida de José, ele mudou a rota do seu pai e de toda a sua família. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Vamos ver se eu consigo lembrar e falar direitinho. Abraão, ele entrou em Canaã. Ele conheceu a terra prometida. Ele viveu na terra prometida. Depois ele saiu e Jacó foi para o Egito. E quando ele vai para o Egito, para Abraão, Deus disse que um dia traria o seu povo de volta para aquela terra. Então isso quer dizer que a fome, a miséria que o povo começou a passar e os obrigou a ir para o Egito, isso quer dizer que eles deixaram o lugar da bênção para viver um cativeiro. Tem muita gente que está abandonando o local da bênção para viver de cativeiro, para viver de escravidão, para viver de sofrimento. Então tem muitas pessoas que elas não estão olhando para isso.
Olha, vou colocar isso. A igreja é pequena, sim, é lugar de sofrimento, sim, mas no Senhor você vê que você consegue alcançar os seus objetivos, você vê que você consegue sentir algo do Senhor, você vê que você ouve a palavra de Deus. Nós não podemos trocar isso pelo sofrimento, pelo cativeiro, pela escravidão, para voltar a ser o que nós éramos antes. Hoje o Senhor está preparando para nós uma mesa está posta, não falta mais nada. Então é para você se alimentar do Senhor, para você renovar suas forças, para você buscar em Deus o refúgio, para você buscar em Deus a cura. A palavra de hoje é para você não abandonar aquilo que Deus está reiniciando na sua vida por nada. Por nada. José, você pode observar, aos 17 anos, sendo deixado para morrer, ele não abandonou o Senhor por causa disso. Foi jogado no poço, não abandonou o Senhor por causa disso. Foi vendido pelos seus irmãos, não abandonou o Senhor por causa disso. Chegou lá no Egito, foi vendido mais uma vez como escravo, não abandonou o Senhor por causa disso. Ao contrário, nós lemos aqui em Gênesis 39:2 que aonde José botava a sua mão, isto se tornava próspero, se tornava abençoado, porque Deus era com José. Deus era com ele. E se era com ele, olha bem para a sua mão, diga: se era com ele, ele é comigo também. Amém? Feche sua mão. Existem bênçãos nas suas mãos. Quem foi que disse? Alguém pode ter dito para você lá atrás: tudo que você toca quebra, tudo que você toca estraga, tudo que você faz não vai para frente. Eu quero profetizar hoje sobre a sua vida: aonde você colocar a mão será abençoado, em nome de Jesus Cristo. Aonde você tocar, pessoas serão curadas, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que você fizer será bem sucedido. Aonde pisar a planta do seu pé haverá prosperidade, porque assim como Deus era com José, Ele também será na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Porque nós passamos por dificuldades, mas nós não abandonamos os princípios. Estou buscando os princípios, estou aprendendo no Senhor, estou tendo experiências com Deus, e isso será glorioso. Você pode observar também que José foi jogado dentro do poço, mas pensa nisso: Deus não deixou ele dentro do poço. Ele foi vendido para os midianitas, mas Deus não deixou ele na mão dos midianitas. Ele foi vendido para o Potifar, mas Deus não deixou ele na mão do Potifar. Ele chegou diante do faraó, e Deus não deixou ele na mão do faraó. Antes entregou para ele toda a autoridade sobre o reino do Egito. Louvado seja Deus. Aonde você chegar, querido, Deus é contigo, e você fará diferença em nome de Jesus Cristo. Mas saiba de uma coisa: sempre haverá os irmãos de José na sua vida, que terão disposição para vender você. Sempre haverá quem queira te jogar dentro do poço, dentro do buraco. Sempre vai haver. Sempre vai haver uma caravana de midianitas que queira te vender. Sempre vai haver, mas nunca tira os olhos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque o propósito não é seu, querido, o propósito é de Deus na sua vida, e aquilo que Ele estabeleceu, Ele vai cumprir para que o nome dEle seja glorificado. Você diz que vai cantar, vai cantar. Você diz que vai pregar, você diz que vai trabalhar, você diz que vai ser honrado, porque Deus é fiel, querido, sobre a minha e sobre a sua vida. Aleluia! Louvado seja Deus, bendito seja o nome santo e glorioso do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito seja o teu nome, Senhor amado, sobre as nossas vidas, Pai.
Quantas vezes nós ficamos focados e olhando somente para o sofrimento? Quantas vezes sentamos na cadeira e ficamos olhando para o nosso sofrimento, olhando para o quadro? Nós não tiramos o olho do quadro, nós não queremos tirar o olho da situação. É como se nós estivéssemos olhando para aquilo e aquilo fosse mudar de alguma maneira. Mas o Senhor nessa noite, Ele te convida: entrega tudo nas minhas mãos. Quando tudo perante o Senhor estiver, quando você se derramar diante dele, quando você colocar tudo na sua presença, quando você colocar diante do seu altar todos os seus pedidos, quando você colocar no altar do Senhor a sua família, quando você colocar no altar do Senhor o teu sacrifício, Ele vai derramar fogo do céu e Ele vai manifestar sobre a sua vida o seu poder e a sua glória. Entrega nessa noite no altar do Senhor, aleluia, o seu sacrifício ao Senhor, aleluia, rebalabás. Quando nós olhamos para a vida de José e lembramos um tipo de Cristo, a Bíblia diz assim, que deixou o esplendor da sua glória e se manifestou em carne e caminhou entre nós. Deus do altos céus enviou o seu único filho, abriu mão do seu filho por algo muito mais importante, pela minha e pela sua vida. Assim também foi na vida de José, por algo muito superior. Lá na frente Deus vai te usar, querido. Lá na frente Deus vai te usar. Lá na frente Deus vai te usar. Eu me recordo de um testemunho da fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular. Não sei se ela vive ainda, mas isso eu ouvi nos anos 90. O cabelo está branco, então tem história. Ouviu muita história e conta muita história. Diz que uma moça decidiu ir na frente de uma balada. Você imagina, mais de 80 anos atrás, balada como é que era, né? Mas era um tipo de uma boate. Esses tipos de lugares sempre existiram. E era um edifício, era alguma coisa construída assim. E lá dentro existia música, existia farra e existia de tudo. E essa moça decidiu pegar o seu violão e parar na porta de tudo aquilo, na porta daquele salão, na porta daquele lugar. E ela disse que começou a adorar a Deus e começou a louvar a Deus, talvez com celebrar e com júbilo ao Senhor, talvez com um louvor diferente daquilo que a gente conhece, o ritmo talvez diferente daquilo que a gente conhece. Mas enquanto ela adorava a Deus, ela disse assim que o Senhor mostrava para ela em visão que todo aquele salão ele era coberto por demônios que se entrelaçavam. E quando ela começou a adorar a Deus, quando ela começou a louvar a Deus, aqueles demônios iam se soltando, eles não tinham mais condições de ficar naquele lugar, e eles começaram a se soltar, e se soltar, e se soltar. De repente, todo mundo que estava dentro daquele lugar saiu para fora, e foram na direção dela. Ela correu com medo, e subiu em cima de uma plataforma, e ela olhou para aquela multidão que se aproximou dela, ela começou a louvar a Deus, e no final, ela ganhou toda aquela turma para Jesus. Então você imagina o que Deus tem capacidade de fazer hoje, nos dias de hoje. Hoje as pessoas andam como se fossem os zumbis, eles não dão atenção para aquilo que você está falando, mas Deus ele vai usar as nossas vidas de tal maneira que ele vai fazer com que a pessoa volte e tenha um momento de lucidez na sua vida, exatamente na hora que você vai falar do amor de Deus. E quando você falar do amor de Deus, ela vai sentir o toque do Espírito Santo na sua alma, e você vai ver todo aquele cativeiro caindo por terra, e Deus usando
usando a sua vida poderosamente. Eu quero te encorajar a ser o José dos anos 2024. Eu quero te encorajar a ser o José dos anos novos tempos. Louvado seja Deus. Não importa o que eu estou passando hoje, o que importa é que Deus tem algo muito maior para mim lá na frente, e eu vou viver esse algo maior lá na frente. Bendito seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. José, ele entra com um propósito, mas olha que coisa interessante. José morreu no Egito, né? Isso aqui é lá para o final, mas hoje o Senhor está me ministrando para eu falar isso. Ele morreu lá no Egito, e o faraó que tornou ele segundo no Egito, governador do Egito, também morreu. E aí a história, a Bíblia diz que o povo que entrou junto com ele se tornou escravo. Se tornou escravo. Mas sobre aqueles escravos existia uma promessa que Deus havia feito para o seu patriarca Abraão. Ou seja, você vai ver com os teus olhos a sua descendência voltar para aquilo que eu tenho prometido. A bênção que Deus prometeu. Tem um versículo no Salmo 100 não me recordo agora, mas ele diz assim que fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão. É o contrário, né? Oi? Não, é o contrário. Nunca vi o justo. Vamos lá. Oi? Amém. Ainda tudo quase. Vamos lá, Jesus. Hoje eu quero falar esse versículo. Não sei se é Salmo 37. Salmo 37, verso 25, que diz assim: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo. Nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Significa que nós vamos viver situações que os nossos pais, que Deus prometeu para os nossos pais, os seus filhos serão abençoados sobre a face da terra. A sua mãe pode ter orado pela sua vida e você vai viver aquilo que Deus prometeu para a vida dela. Você vai ver a sua descendência ser abençoada. Às vezes, para José olhar para aquele quadro e dizer assim: como será a minha descendência? O Senhor deu uma promessa sobre a sua descendência. O Senhor tem uma promessa sobre a sua família. O Senhor tem uma promessa sobre a vida dos seus filhos. O Senhor tem uma promessa sobre a sua casa. Ele diz que não vai faltar o pão dentro da sua casa. Ele diz que Ele guarda a sua vida. Ele guarda a sua entrada e a sua saída, desde agora e para sempre. Ele é um Deus que guarda. O salmista no Salmo 121, ele diz: eu elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar os meus pés. Aquele que me guarda não dorme nem cochila. Aquele que guarda a sua vida não cochila e nem dorme. Aleluia. E José viveu isso na sua vida. Ele viveu. Não foi as lutas que o impediram de chegar na sua bênção. As lutas foram uma preparação para algo que Deus tinha para ele. Ele tinha que ser governador, e para ser governador ele tinha que ser instruído. Observa Davi. José aos 17 anos foi vendido. Davi aos 17 anos foi ungido rei de Israel. Ele tinha capacidade? Não tinha capacidade, mas Deus o ensinou. A Bíblia diz assim que ele disse para o rei Saul: eu estava no campo apacentando as ovelhas de meu pai, e de repente apareceu um leão. Você já viu um leão de perto?
Nunca foi no zoológico? Já viu o leão? Ainda bem. Deixa dormir, coitado. Ele dormindo tá ótimo. Tá ótimo ele dormindo. O bichinho mede só 3,5 metros de tamanho da criatura. Teve uma vez que eu trabalhava na farmácia lá no São Daniel e tinha um circo aqui em Carapicuíba e passou o carro na frente e atrás 3 gaiolas, grades com leões dentro. E ele rugiu bem na hora que passou na frente da farmácia. Eu digo para você que arrepiou de cima e embaixo. Eu ainda tinha cabelo para arrepiar. Rapaz do céu, eu olhei aquilo e falei, sangue de Jesus tem poder. E Davi, ele disse, toda vez, ou seja, não é uma vez, toda vez que vinha um leão e tomava uma ovelha do rebanho do meu pai, eu corria atrás do leão, tomava a ovelha da boca do leão e matava ele. Aí a gente olha assim, nossa, um leão é fácil matar um leão? E por que todo mundo diz que você tem que matar um leão por dia? Olha a grande mentira. Você pensa que é fácil matar leão? Não é melhor entregar nas mãos de quem sabe matar leão? Aí ele acrescenta mais, um leão ou um urso. O urso, ele de pé, media 3 metros de altura. Então você imagina um abraço do urso. Você já recebeu um abraço de urso? Às vezes tem aqueles amigos que são igual o urso. Ele abraça você, só que a unha dele crava nas suas costas. A gente tem que tomar cuidado com o abraço do urso. Mas ele disse assim, pegava o urso, pegava a ovelha, eu corria atrás do urso, tomava a ovelha da boca dele e matava ele. É fácil matar leão? Não. É fácil matar urso? Também não. Assim será esse incircunciso maldito filisteu, que fica aí todo dia afrontando o exército do Deus vivo. O que ele tinha a ver com isso? Nada. Mas Deus tinha um posto de rei para ele de Israel. E ele começou a reinar com 40 anos. 30, né? Vamos ajustar aqui. 30 porque ele reinou 40. Com 30 anos. E ele foi ungido com 17. Durante 13 anos, ele precisou matar leão, matar urso, matar gigante. Depois ele precisou ir para a guerra, ele precisou aprender a guerra, as técnicas da guerra, ele precisou aprender a lutar, para se tornar rei, para quando se tornar rei, falar com autoridade, saber exatamente o que está falando. Por isso, que Deus prepara para nós, é nós nos prepararmos para aquilo que vai vir. Se Deus disse que eu vou ser um pregador, então eu vou fazer um seminário, eu quero fazer um estudo bíblico, eu quero me preparar para isso. Ah, eu vou esperar chegar o leão primeiro para depois eu aprender a lutar com o leão? Não, eu vou ir treinando. Como é que eu treino para matar leão? Alguém que sabe como é que a gente treina para matar leão? Para você treinar, para você ficar prático, você precisa ir lá matar o leão. Porque só assim você vai saber qual é a sua força. Eu gosto muito de ver nos canais do Mundo Animal, o jeito que a leoa mata. A leoa, ela se reúne em 2, 3 leoas, cercam a caça, e depois uma dá o pinote para pegar, e as outras lá na frente cercam para pegar. Vão em 3. E o leão corre, dá 3 corridinhas, dá um tapa assim, o bichinho já cai. Aí você olha assim, olha, a onça já é brava. Agora o leão, com um tapinha, ele já resolve. Como é que nós vamos treinar com ele para depois a gente ir crescendo? Então a gente precisa ir desenvolvendo aquilo que Deus está trazendo para nós como habilidade. Qual é a nossa habilidade? Ah, Senhor, eu quero aprender a Tua palavra. Não sei se eu já falei aqui, devo ter falado, né? Se alguém já ouviu, vai ouvir outra vez. Se não ouviu, vai ouvir a primeira vez. Quando eu me converti, meu pai disse que eu ia carregar a mala dela. Eu disse, eu não vou carregar a mala dela, nunca na minha vida. De maneira nenhuma. Eu vou carregar a minha mesmo. Ele disse, só que você vai precisar acelerar o processo.
Um cheiro de gasolina, vocês estão sentindo? Espero que não seja o meu, porque eu estou precisando de um posto de gasolina, não vazar gasolina. Amém? Onde é que eu parei? Na mala. Parei na mala. Vou acelerar o processo. Você vai ter que acelerar o processo. O que eu fiz? Fui ler a Bíblia. Porque ela já pregava, ela já cantava, já louvava a Deus. E eu achava que... Isso aí eu confesso para vocês. E quando eu via ela cantando, a gente casou, a gente foi para a igreja, tudo. Quando eu via ela cantando, ela lá está querendo se amostrar. O camarada não era crente mesmo, era terror. É difícil. É que luz e treva não combina. Então você imagina uma luz brilhando na frente e a treva ali no banco. E quando Deus me tomou para batizar com o Espírito Santo, eu peguei o banco, era banco de madeira, e eu segurava no banco assim e tremia. Por isso que quando eu vejo alguém tremendo assim dentro da igreja, eu falo, ó, o Senhor trabalhando. Eu tremia, que chorava, ela cantando, eu tremendo e chorando, e não sabia, acho que eu vou infartar. Nada, era só Deus trabalhando no meu coração, na minha vida, para transformar tudo isso. Porque Deus sabia o que Ele precisaria de mim lá na frente. Então eu tinha que aprender. A primeira vez que eu preguei, sabe quanto tempo durou? Conceição da Déia. Quanto tempo você acha que eu preguei a primeira vez? Quanto tempo? Em minutos? Eu sei, Lana. Eu sei. 7 minutos? Eu sei, irmã Vilma. 5 minutos? Ninguém acertou. Eu consegui levantar, cumprimentar todo mundo, começar a chorar e sentei de vergonha. Deu 20 segundos. Primeira pregação minha, primeira oportunidade que eu tive para pregar. Nossa, que vergonha, vontade era entrar debaixo de qualquer coisa. Nossa, incapacidade, falei, Deus me livre, eu não sirvo para nada. Nossa, me senti o pior das pessoas. O pior das pessoas. Aí eu falei isso para uma irmã uma vez, ela falou, pastor, pode me dar oportunidade? Que quem não prega mais de que 20 segundos, pode me dar oportunidade. Eu falei, tá bom, então quarta-feira você prega. Você veio? Nem a pessoa também veio. Nem apareceu no culto, na igreja, para pregar. Então quer dizer, esse recorde está aí ainda para ser batido. Aí eu falei para ela assim, tá bom, você não conseguiu vir ontem, então eu vou remarcar semana que vem. Também não fui. Então o recorde continua aí para ser batido. Então tudo isso é um ensinamento para a gente. E demônio que você vai expulsar e não sai? Alguém vai olhar para você também, você está na carne? Um pastor foi convidado para expulsar um demônio depois que ele tinha almoçado. Quando ele chega na casa do endemoniado, o demônio vira para ele e fala assim, você que vai expulsar eu, seu comedor de linguiça. Aí o pastor virou para ele e falou assim, com linguiça ou sem linguiça, sai em nome de Jesus. E saiu. Não é porque você comeu que o poder de Deus não está sobre a sua vida. A sua vida precisa estar em conformidade com aquilo que é a vontade de Deus. Amém? Então nós temos que andar preparado para aquilo. A vida de José foi isso, uma preparação. A nossa vida precisa ser assim, uma preparação para aquilo que Deus está trazendo sobre as nossas vidas. É algo novo, então eu quero conhecer. Quando eu aceitei Jesus, eu queria conhecer para quem que eu aceitei a minha vida, para quem que eu entreguei a minha vida. Então eu quero saber quem é Ele. Então eu vou lá na Bíblia, porque a Bíblia fala dele e Ele é a palavra. É mergulhar dentro da palavra de Deus. E nós não abrimos mão por nada nesse mundo do momento que Deus está separando para nós. Amém?
Senão a gente vai ficar sempre protelando. Ah, hoje não, hoje não, hoje não, hoje não, hoje não, hoje não, hoje não. Aí vai sempre protelando. Aí depois que a gente decide lá na frente, fala, poxa vida, eu quero, como eu aceitei Jesus com 29 anos, e depois eu falei, a hipocrisia no mundo tinha uma música que dizia assim, malandro é malandro e mané é mané. Eu sou mané, eu era o mané. Aí eu falei assim, Senhor, por que o Senhor demorou tanto para vir na minha vida? O Senhor falou, eu sempre estive aqui, você que não me queria. Eu sempre estava pronto e você que não desejava. Agora que você desejou, agora você vai entrar dentro do meu processo e eu vou trabalhar na sua vida para que você seja o que eu quero que você seja. Para fazer com que o meu nome seja glorificado sobre a sua vida. Eu vou te instruir, eu vou dizer. O Salmo 32, ele diz assim, não sejais como o cavalo que precisa de cabresto para ser conduzido. O que significa isso? Que você não seja como um animal, que você precisa de algo que te controle, mas que seja espontâneo isso dos nossos corações, o servir a Deus, porque o inimigo, ele fazia isso com a gente. Ele colocava um cabresto sobre nós e nos conduzia para a direção que Ele queria. Agora Deus deu para nós o livre-arbítrio, para nós decidirmos o caminho que nós queremos seguir. E Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e é nele que nós nos apegamos, para que o nome dele sobre nós seja glorificado. O apóstolo Paulo disse assim, deixando as coisas que para trás ficam, corro para o alvo, para o meu objetivo final, olhando para Jesus Cristo. Então, significa muitas coisas. Nós não vamos deixar família, nós não vamos deixar entes queridos, nós não vamos deixar as pessoas que a gente ama, mas essas pessoas que a gente ama, terão que ver em nós o novo de Deus. Elas terão que ver isso na nossa vida. Porque eu sempre digo isso, os mesmos olhos que viram o seu sofrimento e o meu sofrimento, terão que ser os mesmos olhos que vão ver você vencendo e sorrindo e glorificando a Deus. Não queira a morte de ninguém que fez o mal para você, antes queira para ele saúde e vida longa, para que ele enxergue as maravilhas de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Para que todos vejam com seus olhos e falem, nossa, que maravilha, eu não sabia que seria assim. Aí você diz para essa pessoa, mas Jesus sabia. Ele pagou o preço, Ele me comprou, Ele pagou o preço que precisava ser pago, para que eu fosse resgatado das trevas. Ele pagou essa conta. Então, quando você se sentir acusado, quando o inimigo te acusar, ou quando alguém te acusar, você mostra a cruz de Cristo. Foi nessa cruz que Ele pagou um alto preço para me libertar. Louvado seja Deus. Foi nessa cruz que Ele pagou o preço. O preço está pago, a dívida está paga, eu posso andar de cabeça erguida, porque o nome do Senhor é sobre a minha vida. O sangue de Jesus Cristo me purificou de todo o pecado. Amém? Em nome de Jesus. José para nós é um exemplo. Ah, pastor, mas ele só sofreu, mas é um exemplo. Se você olhar para o apóstolo Paulo diz assim, eu carrego no meu corpo as marcas de Jesus. Aí você olha assim, mas poxa vida, por que ele diz que ele carrega no seu corpo as marcas de Jesus? Porque ele foi chicoteado também, ele foi esbofeteado também, ele foi socado até estar como morto, foi jogado para fora da cidade. E quando ele é jogado para fora da cidade como morto, a Bíblia diz que no dia seguinte já estava Paulo de pé pregando de novo na mesma cidade que ele foi jogado quase morto. E ele disse, eu trago no meu corpo essas marcas.
marcas por causa do Evangelho. Quando você lê as cartas do apóstolo Paulo, ele fala: eu, Paulo, prisioneiro em Jesus Cristo. Ou seja, aquele que era o perseguidor dos cristãos, se tornou perseguido para levar o Evangelho de Jesus Cristo. Há um versículo que ele diz: eu tenho minha carne crucificada na cruz com Cristo. A minha natureza humana convertida em Cristo está aprisionada no Senhor Deus Todo-Poderoso. Porque a nossa natureza humana, ela é tendenciosa a voltar às práticas do mundo. Nós temos a nossa natureza humana. E é essa natureza humana que tem que se converter. É a minha e a sua alma. Porque a Bíblia diz assim que o corpo é pó e ao pó tornarás. O espírito volta a Deus que o deu, e o que sobra é a alma, sendo a alma a detentora dos nossos sentimentos, dos acontecimentos da nossa vida. É o armazém onde nós armazenamos tudo, é a caixa preta das nossas vidas. É essa alma que tem que se converter ao Deus Todo-Poderoso. Ou seja, nessa caixa preta, o segredo que vai ter é que eu vou para a igreja em 2024 todos os dias, e o nome do Senhor será glorificado. Eu louvarei a Deus dentro do meu lar. Esta caixa preta vai ter coisas boas para serem armazenadas. O inimigo trabalhou, o inimigo pelejou, mas ele não me venceu, porque o Senhor foi na minha vida. Então essa nova caixa preta, ela terá novas coisas para serem colocadas. Esse cofre terão coisas preciosíssimas para serem guardadas, e o nome do Senhor será engrandecido sobre a sua vida e sobre a minha vida. Aleluia. O que é mais precioso em um avião quando ele cai? Caixa preta, por quê? Oi? Porque contém todas as informações daquele avião até aquela queda. Então, aonde estiver, cai o avião, eles vão atrás da caixa preta. O diabo, quando a criança nasce, ele já vai atrás da caixa preta, dos segredos. Ele quer controlar ali a alma, ele quer controlar a alma, porque através da alma ele deixa no cativeiro. E é essa alma que Deus está libertando. É essa alma que Deus está trabalhando, trazendo novos conhecimentos para a sua vida, para ver você ainda mais louvando e bendizendo o nome do Senhor. Amém, querido? Vamos colocar de pé. Aleluia. Aleluia, Jesus. Coloque sua mão sobre o seu coração, querido. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pelos seus sentimentos. Eu quero que você nessa noite você abra a porta do seu coração e permita que o Senhor entre na sua vida. Ah, pastor, mas tem muitos segredos dentro do meu coração. O Senhor conhece todos os seus segredos, querido. Entrega o seu coração para Deus. Entrega a chave da sua casa para o Senhor e fala: Senhor, toma conta da minha vida, toma conta da minha história. Escreve, Senhor, uma nova história para mim a partir deste dia. Que assim como José, o Senhor tinha algo poderoso sobre a sua vida, eu também creio que o Senhor tem algo poderoso sobre a minha vida, Pai. Então eu quero entregar tudo sob o seu controle. Eu quero pedir que o Senhor tome conta, Pai. Toma conta da minha família, toma conta dos meus filhos, toma conta da minha casa, Senhor amado. Toma conta de tudo, Senhor. Porque, Senhor, no caso daqueles que serão batizados, diga assim: porque eu vou ser batizado, Senhor. Porque eu vou ter uma nova vida. E dentro dessa caixa preta, dentro desse cofre, Senhor, dentro dos meus segredos,
Eu não quero ter segredos contigo, Pai. Eu quero que o Senhor conheça a minha vida. Eu quero que o Senhor já saiba a minha história. Eu quero ter a liberdade para falar contigo em todo o tempo. Entra na minha vida, toca nos meus sentimentos, toca no meu ponto fraco, e seja o Senhor a fortaleza do meu ponto fraco, para que eu viva neste mundo, onde o teu nome sobre a minha vida seja glorificado, em teu nome, o teu nome seja engrandecido, a sua vida em mim e a minha vida em ti. Que a minha família, quando olhar para mim, não me veja como era o meu passado, mas que eles consigam enxergar a tua glória sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação no Santo Espírito de Deus esteja com a igreja vitoriosa de Jesus Cristo aqui reunida, e todos os irmãos digam amém. Amém. Cumprimento o seu irmão com a paz do Senhor. Por gentileza, não esquece do... Tá fraco. Mas se sobrar um abraço aí para mim, por gentileza me dê, tá bom? Em nome de Jesus. Ô glória!